Se você quer aprender como funciona e como projetar um conversor boost, me acompanhe até o final desse vídeo. Bom, essa aqui é a estrutura típica de um conversor boost. Se vocês notarem, ele possui os mesmos componentes de um conversor buck, ou seja, temos um interruptor de potência, um diodo de potência, um indutor e um capacitor. A diferença é que eles são rearranjados para obter uma nova topologia, mas o conversor boost também é um conversor do tipo CCCC, pois ele processa uma tensão contínua na entrada e gera uma tensão contínua na saída. A diferença em relação ao conversor buck é que a tensão na saída vai ser sempre igual ou maior do que a tensão de entrada, como veremos mais à frente. Para a gente colocar esse conversor em funcionamento, também precisamos de um modulador PWM, que está representado aqui embaixo. Então, a partir de uma certa frequência de chaveamento e uma razão cíclica, esse interruptor ele fica abrindo e fechando periodicamente. No canal também temos um vídeo focado em modulador PWM. Se você quer entender como ele funciona melhor, recomendo assistir esse vídeo. E o princípio de funcionamento do conversor boost ele é bem simples. Como temos apenas um interruptor de potência que possui dois estados de operação, ou ele está em condução ou ele está bloqueado, vamos ter que analisar apenas duas etapas de operação. A primeira delas ocorre quando o interruptor ele entra em condução devido ao sinal de comando que vai para nível alto, como podemos observar nesse gráfico aqui. Nessa etapa, o interruptor ele conecta um dos terminais do indutor ao ground e o outro terminal é conectado à própria fonte de entrada. Então vamos ter aqui a circulação de corrente pelo indutor e essa corrente ela cresce em forma de rampa. Ao mesmo tempo, o capacitor de saída ele fornece energia para a carga, já que o diodo aqui ele fica reversamente polarizado. O seu terminal positivo, o seu anodo, ele é conectado ao ground e o terminal catodo ele está no potencial maior, por isso ele fica reversamente polarizado. Então toda a energia que é fornecida à carga parte aqui do nosso capacitor de saída. Como ele está descarregando, a tensão dele diminui durante essa etapa de operação. A partir do momento que o pulso de comando vai para nível baixo, o nosso interruptor ele é bloqueado e o diodo ele entra naturalmente em condução para fornecer um caminho aqui para a corrente do indutor. Nessa etapa, a energia que é armazenada no indutor, na etapa anterior, ela é fornecida para o estágio de saída, carregando o capacitor e também fornecendo energia para a carga. E esse ciclo se repete periodicamente conforme o conversor funciona. E qual que é a sacada do conversor boost? Se vocês observarem, na primeira etapa, o indutor ele armazena energia no seu campo magnético e na segunda etapa ele libera essa energia para o capacitor. Uma vez que a gente está injetando uma corrente no capacitor, a sua tensão vai crescer, já que a tensão do capacitor é integral da corrente, e por isso a tensão na saída começa a aumentar até o conversor entrar em regime permanente. Então, se a gente não comandasse o interruptor de potência, ele ficasse aberto o tempo todo, a tensão que ia aparecer na saída seria a própria tensão da entrada, já que o indutor em regime permanente para um circuito CC se comportaria como um curto-circuito. Então, a tensão na saída seria a própria tensão de entrada. E a partir do momento que a gente começa essa operação de armazenar energia no indutor, libera para o capacitor, armazena, libera para o capacitor, a tensão na saída começa a aumentar além da tensão de entrada até estabilizar num certo patamar, que vai depender, obviamente, da razão cíclica. E o objetivo dessa análise estática em regime permanente é obter todas as equações necessárias para a gente dimensionar os componentes do circuito, sejam eles os componentes passivos, o indutor e o capacitor, ou os semicondutores de potência, o interruptor e o diodo. E nesse vídeo aqui vamos considerar que o nosso conversor está operando em condução contínua, o que significa que a corrente no indutor, como a gente observou aqui atrás, ela não toca o zero, então ela fica oscilando em alta frequência em torno de um valor CC, mas ela não chega a zero. Quando ela chega a zero, a gente diz que o conversor está operando no modo crítico e se ela permanece um tempo em zero dentro de um período de chaveamento, ele está operando no modo de condução descontínua. Eu não vou abordar isso agora, vamos focar apenas no modo de condução contínua, mas eu trarei futuramente outros vídeos sobre o assunto. Bom, e além dessa consideração também vamos considerar que todos os componentes são ideais, ou seja, a gente não tem perdas aqui no sistema. O conversor opera em regime permanente, como eu já mencionei. Também o capacitor de saída ele vai ser considerado grande o suficiente para que a ondulação na tensão seja ignorada. O que isso quer dizer? Que a tensão na saída ela possui um nível CC bem definido, associado a uma componente em alta frequência devido à comutação, ao chaveamento, que a gente chama de ripple, mas aqui na nossa análise vamos considerar que a tensão na saída ela é apenas contínua, só tem um nível CC. Então, analisando a primeira etapa de operação, a gente já observou que o interruptor ele fica em condução. Logo, a corrente que circula nessa malha, a corrente do indutor, é a própria corrente no interruptor. A corrente no indutor ela cresce em forma de rampa, assim como a corrente no interruptor. Ao mesmo tempo, o diodo ele fica reversamente polarizado. E aqui na saída a gente tem a outra malha, onde o capacitor fornece energia para a carga. Então, analisando as equações dessa primeira malha, a gente conclui que a tensão no indutor vai ser igual a própria tensão da fonte, e por definição a tensão no indutor é dada pela indutância vezes a derivada da corrente,
Se a gente isolar a corrente nessa equação, a gente vai ter que a corrente vai ser a integral da tensão dividida pela indutância, e aí a gente chega nessa equação aqui, que define exatamente essa reta que observamos no gráfico. É uma reta que ela cresce, né, a partir do valor inicial. Aqui, como o conversor já está em regime permanente, ele já parte desse valor inicial, que é o Lmin, e a taxa de variação é dada pela tensão de entrada sobre a indutância. No estágio de saída temos que a corrente da carga vai ser a própria corrente do capacitor, mas como ele está descarregando aqui, a gente tem um sinal negativo, já que por convenção eu considerei que a corrente positiva é a corrente que está entrando no capacitor. Então a corrente na carga também pode ser definida como a tensão na saída dividida pela resistência da carga. Com relação ao semicondutor de potência, a gente tem que a corrente no interruptor é a própria corrente no indutor. A corrente no diodo é nula, porque ele está reversamente polarizado. Por outro lado, a tensão no interruptor vai ser nula, já que ele está em condução e se comporta como se fosse um curto-circuito, né, idealmente falando. Mas a tensão sobre o diodo, se vocês observarem, vai ser a própria tensão na saída, já que ele fica aqui em paralelo com o capacitor. Na segunda etapa, o interruptor ele entra em bloqueio e o diodo passa a conduzir a mesma corrente no indutor. Se a gente analisar essa primeira malha aqui, chegamos à conclusão que a tensão sobre o indutor vai ser a tensão de entrada menos a tensão de saída, já que o diodo está conectando esse outro terminal do indutor ao estágio de saída. Isolando a corrente do indutor dessa equação, a gente chega nessa outra expressão, que define essa reta aqui durante a segunda etapa de operação. Então, a corrente no indutor durante a segunda etapa ela decresce linearmente, né, já que ele está devolvendo a energia que ele armazenou na etapa anterior. E a taxa de variação vai ser dada por Vin menos VO dividido pela indutância. Como o VO é maior do que a tensão de entrada, no caso do conversor boost, então essa taxa de variação é negativa, por isso que a corrente decresce dessa maneira. No estágio de saída temos que agora a corrente no capacitor vai ser a diferença, né, entre a corrente do indutor e a corrente da carga. E quanto aos semicondutores de potência, a corrente no interruptor agora vai ser nula, já que ele está em bloqueio, e a corrente no diodo vai ser a própria corrente do indutor. Já a tensão no interruptor passa a ser a própria tensão de saída, se vocês observarem, ele está conectado aqui em paralelo com o capacitor, e a tensão no diodo vai ser aproximadamente nula, já que ele está em condução. Então aqui no gráfico fica claro de observar que o interruptor ele conduz a corrente no indutor durante a primeira etapa e o diodo ele conduz a corrente no indutor durante a segunda etapa. A partir dessa análise breve das duas etapas de operação, podemos obter o ganho estático do conversor, que nada mais é do que a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Nesse caso, vamos utilizar o princípio da conservação de energia no indutor, que nos permite concluir que a tensão média sobre esse componente é nula. Se você não sabe como chegar nessa definição, eu recomendo assistir o vídeo que eu fiz sobre o conversor Buck, lá eu expliquei certinho de onde surgiu isso. Também vou deixar o link de um artigo aqui na descrição. Você pode ler para entender melhor esse conceito. Bom, a tensão média no indutor então vai ser dada pela integral da tensão dentro de um período de chaveamento dividido pelo próprio período. E a integral já sabemos que nada mais é do que a área sob a forma de onda que desejamos integrar. No caso da tensão do indutor, é bem simples, já que ela tem esse aspecto aqui retangular. Então a gente precisa simplesmente calcular a área desse retângulo e a área desse outro retângulo aqui. No primeiro vai ser a tensão de entrada vezes o DTS, que é a razão cíclica vezes o período de chaveamento, que é a etapa em que o interruptor fica em condução. E esse outro retângulo vai ser VI menos VO vezes o complementar, né, que é 1 menos a razão cíclica vezes o período de chaveamento. Resolvendo essa equação, a gente chega que a tensão de entrada menos a tensão de saída vezes 1 menos a razão cíclica é igual a 0. E por fim, a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada vai ser dada por 1 dividido por 1 menos a razão cíclica. Então é um ganho estático diferente do conversor Buck, que no conversor Buck era simplesmente a razão cíclica. Para a gente comparar esses dois conversores, esse gráfico mostra a relação do ganho estático em função da razão cíclica. E no caso do conversor Buck, a gente tinha aqui uma relação linear. Quando a razão cíclica é nula, a tensão na saída também é nula. E quando a razão cíclica vale 1, que é o valor máximo, a tensão na saída vai ser igual à tensão de entrada. No conversor boost é diferente. Quando a razão cíclica é nula, a tensão na saída vai ser a própria tensão de entrada. E a partir do momento que a razão cíclica aumenta, a tensão na saída também aumenta, né? Teoricamente, quando a razão cíclica fosse 1, a gente teria aqui um ganho estático infinito, né? Mas na prática, devido às perdas dos componentes, o ganho estático do conversor boost ele acaba sendo limitado e a gente consegue chegar ali no máximo num valor de 4 vezes a tensão de entrada, ou seja, a gente conseguiria multiplicar a tensão de entrada por 4 lá na saída. E se a gente considerar o conversor ideal, podemos relacionar a potência de entrada com a potência de saída e daqui chegar na relação entre a corrente de entrada e a corrente de saída. Que observem que é o inverso, né, da relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada.
Então assim, a partir de um valor da corrente de saída, a gente consegue calcular a corrente de entrada e vice-versa. Para a gente projetar o indutor do conversor boost, a gente pode considerar tanto a primeira etapa quanto a segunda etapa. Aqui eu vou fazer o cálculo para a primeira etapa, mas chegaremos no mesmo resultado, né? Então como que a gente faz? A gente parte lá da expressão da tensão no indutor durante a primeira etapa, que nada mais é do que a indutância vezes a derivada da corrente, que vai ser igual à própria tensão de entrada. E como a gente conhece aqui, durante esse intervalo, qual que vai ser a variação do tempo, né? O dt nada mais é do que a razão cíclica vezes o período de chaveamento. E a variação de corrente a gente vai chamar de ΔL. Então, substituindo isso na equação de cima, a gente pode isolar aqui a indutância, aí a gente vai chegar nessa expressão bem simples, que permite a gente projetar um indutor com base na ondulação de corrente máxima que a gente deseja aqui no indutor. Então, observe que o indutor ele tem um valor médio, né? A corrente nele tem um valor médio que vai ser igual à própria corrente média na entrada do conversor, e associado a esse valor médio a gente tem essa ondulação de corrente em alta frequência, e aí a gente projeta o nosso indutor para limitar essa ondulação. Então, quanto menor a ondulação que a gente deseja, maior vai ser a indutância, né? Obviamente maior vai ser o componente. E aí normalmente a gente escolhe essa ondulação entre 20% e 25% do valor médio. Para o projeto do capacitor, precisamos analisar a forma de onda da sua tensão. Se a gente analisar o circuito do conversor boost, a corrente que chega no capacitor vai ser a corrente do diodo, né? E como ele apresenta uma alta impedância para a componente CC, uma baixa impedância para a componente alta frequência, a corrente que vai circular pelo capacitor nada mais é do que a componente CA da corrente do diodo. Então o valor CC passa para a carga e o valor CA circula pelo diodo, pelo capacitor, né? Então a gente vai ter exatamente essa forma de onda aqui. Durante a primeira etapa, o capacitor fornece energia para a carga, então a corrente dele é menos a corrente de saída, né? E durante a segunda etapa vai ser a corrente no indutor menos a corrente de saída. E a forma de onda da tensão, de forma simplificada, vai ser dada por esse gráfico aqui de baixo. Então, durante a primeira etapa, a tensão descarrega, né? Ela diminui. Durante a segunda etapa, a tensão aumenta porque o capacitor ele é carregado. E aí, se a gente analisar a corrente no capacitor, que vai ser dada pela capacitância vezes a derivada da tensão, a gente sabe que durante a primeira etapa, a corrente no capacitor vai ser dada pela própria corrente de saída, a capacitância que a gente deseja obter, a variação de tensão a gente vai chamar de ΔVC, aí o intervalo de tempo durante essa etapa vai ser a razão cíclica vezes o período de chaveamento. E isolando a capacitância dessa equação, a gente chega nessa outra expressão aqui de baixo, também bem simples, a gente precisa conhecer a corrente na saída do conversor, a razão cíclica, a frequência de chaveamento e esse ΔVC vai ser a ondulação de tensão que a gente deseja. Então ele é um parâmetro de projeto que normalmente a gente escolhe ali entre 1% e 5% do valor médio da tensão de saída. Por fim, a gente precisa determinar os esforços de tensão e corrente tanto no interruptor quanto no diodo. Isso é necessário para a gente selecionar o componente adequado e também para calcular a dissipação de potência nesses componentes. Para o cálculo da corrente média ou corrente eficaz, a gente pode aproximar a corrente no interruptor por essa outra forma de onda aqui, onde o valor máximo vai ser igual ao valor da corrente média no indutor, que é a própria corrente de entrada. Isso só é possível porque a gente normalmente projeta, né, o conversor para uma baixa ondulação de corrente no indutor. Então, se vocês observarem, essa área aqui sobressalente, né, em relação ao valor médio, ela vai se encaixar aqui perfeitamente nessa outra área que falta, e a gente chega exatamente nessa forma de onda aqui. Então, calculando o valor médio dessa forma de onda aqui, que nada mais é do que a área desse retângulo dividido pelo período de chaveamento, chegamos a essa expressão aqui que vai ser dada pela razão cíclica vezes a corrente de entrada. Já o cálculo do valor eficaz da corrente no interruptor nos dá essa expressão aqui, que é a raiz quadrada da razão cíclica vezes a corrente de entrada. Se você não conhece essa definição de valor eficaz, leia o artigo que eu deixei na descrição. Lá eu também explico como chegar nessa expressão aqui. Além disso, precisamos calcular o valor máximo, né, que o interruptor tem que suportar. Nesse caso, precisamos considerar essa forma de onda aqui, né? Mas é bem simples de obter, que nada mais é do que o valor médio, né, da corrente no indutor, ou a corrente de entrada, mais a metade da ondulação dessa corrente, né? Que a ondulação parte desse ponto até aqui, e o valor médio vai passar aqui exatamente na metade. E por fim, a tensão máxima que o interruptor tem que suportar, como a gente já analisou anteriormente, vai ser a própria tensão de saída. Para o diodo também podemos fazer essa aproximação na forma de onda da corrente. A diferença é que agora a corrente ela vai existir na segunda etapa de operação, que é definido por esse intervalo de 1 menos a razão cíclica vezes o período de chaveamento. Então a corrente média no diodo vai ser dada pelo 1 menos a razão cíclica vezes a corrente de entrada. A corrente eficaz vai ser raiz de 1 menos a razão cíclica vezes a corrente de entrada. A corrente máxima vai ser igual à corrente máxima no interruptor. E a tensão máxima também vai ser igual à tensão máxima no interruptor, que é igual à tensão de saída. Resumindo aqui as etapas de projeto do conversor boost, a gente precisa primeiro definir os parâmetros de projeto, que nada mais é do que a tensão de entrada, a tensão de saída que a gente deseja, a potência máxima do conversor,
a frequência de chaveamento e as ondulações de tensão na saída e de corrente no indutor. Então esses são parâmetros que a gente define como projetista. A partir deles a gente consegue calcular a razão cíclica necessária, vai ser dada pela tensão de saída menos a tensão de entrada sobre a tensão de saída. A gente consegue calcular a indutância utilizando essa expressão, a capacitância do capacitor de saída e, por fim, os esforços de corrente e tensão nos semicondutores de potência. Para ficar mais fácil de entender toda essa teoria, trago aqui para vocês um exemplo numérico de um projeto de conversor boost. Aqui eu estou considerando uma tensão de entrada de 150 volts, tensão na saída de 350 volts, a potência nominal do conversor de 1250 watts, frequência de chaveamento de 40 kHz, e aí a ondulação de corrente vai ser 20% do valor médio da corrente no indutor, ou seja, 20% da corrente de entrada, e a ondulação de tensão de 1% do valor médio da tensão na saída. A partir desses parâmetros de projeto, eu calculei aqui a razão cíclica, que resultou em 0,57. A corrente na saída, eu calculei a partir da potência nominal e da tensão de saída, que resultou em 3,57 amperes. A corrente na entrada a gente pode calcular também pela potência nominal, considerando o conversor ideal. Então vai ser a potência nominal sobre a tensão de entrada, ou através do ganho estático, que vai ser dado pela corrente de saída, vezes 1 sobre 1 menos D, que vai resultar no mesmo valor. A resistência de carga eu calculei a partir da tensão de saída ao quadrado sobre a potência, mas a gente também poderia calcular pela tensão de saída dividido pela corrente de saída, e resultou aqui em 98 ohms. No projeto do indutor eu utilizei aquela equação que a gente obteve da análise teórica e cheguei num valor aqui próximo de 1,3 mA, foi o valor que eu considerei aproximando esse resultado de cima. No caso do capacitor eu cheguei num valor de 14,57 microfarad. Como não é um valor comercial, eu considerei o valor maior, mais próximo, aqui eu peguei 20 microfarad, como se fosse dois capacitores de 10 micro em paralelo. E nos esforços de tensão e corrente nos semicondutores de potência, eu cheguei num valor médio de corrente no interruptor de 4,76 amperes, valor eficaz de 6,3 amperes, o valor máximo da tensão é a própria tensão de saída, de 350 volts. No diodo, o valor médio da corrente resultou em 3,57 amperes, valor eficaz 5,45, e a tensão máxima é igual à tensão máxima no interruptor de potência, que é a tensão de saída. Eu tinha esquecido de calcular o valor máximo da corrente, mas eu deixei aqui do lado, que vai ser dado pela corrente média, né, no indutor, ou seja, a corrente na entrada, mais a ondulação de corrente sobre 2. Então eu peguei aquele valor percentual, multipliquei pelo valor médio, dividi por 2 e isso resultou em 9,16 amperes. Então a partir desses esforços de corrente e tensão, a gente precisa selecionar, né, os componentes que se adequem, que suportem esses esforços, e também depois calcular a dissipação de potência para dimensionar o dissipador de calor, que eu também já ensinei como fazer isso no vídeo aqui do canal. Aqui eu trago para vocês uma simulação para a gente comparar, né, os valores teóricos com o valor simulado e assim validar o projeto. Observe que a tensão na saída do boost, ela parte lá do valor de 150 volts, que é a tensão de saída, apresenta aqui um transitório e depois estabiliza próximo do valor de 350, que é o que a gente projetou. Vou aplicar aqui um zoom em regime permanente para a gente comparar os valores com os valores teóricos. No caso da tensão de saída, o valor médio vale 348,89 volts, que está muito próximo dos 350. O valor médio da corrente no indutor vale 8,3 amperes, a gente calculou 8,33, também está muito próximo. E no caso do interruptor de potência, a gente tem aqui uma corrente média de 4,75 amperes, e a gente calculou 4,76, valor eficaz de 6,29 e aqui 6,29 também. No diodo a gente tem uma corrente média de 3,56, aqui no cálculo 3,57, corrente eficaz de 5,44, aqui 5,45, e a tensão máxima, se a gente colocar aqui mais um plot, pegar a tensão máxima no interruptor, a gente tem aqui um valor máximo de 350 volts, que é a tensão de saída. E no diodo também, né? A diferença é que eles funcionam de forma complementar. Para validar ainda mais esse projeto, a gente pode analisar a ondulação de corrente no indutor e a ondulação de tensão no capacitor para ver se esses valores ficaram próximos do desejado. No caso do indutor, a gente tem aqui corrente máxima de 9,12, a gente tinha calculado 9,16 lá, e a corrente mínima de 7,51. Então 9,12 menos 7,51 vai dar 1,6 amperes, e a gente tinha projetado ele para ter uma ondulação de 20% da corrente de entrada, que é 0,2 vezes 8,3, que vai dar 1,66 amperes. Então está muito próximo do nosso valor desejado. Na tensão do capacitor a gente tem um valor máximo aqui de 349,99 e a tensão mínima de 347,49. Isso resulta em 2,5 volts,
e a gente projetou para uma modulação de 1% da tensão de saída, que seria 3,5 volts. Ficou um pouco maior porque a gente considerou uma capacitância também um pouco maior. A gente considerou 20 micro e não os 14 microfarad, mas está condizente aí com o nosso projeto. Bom, e com isso a gente finaliza e valida o projeto do nosso conversor Boost. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.